conversar sobre, mas essa seria a terceira aula programada para esse percurso de pensar a filosofia do Nick Land e o pensamento aceleracionista nos desdobramentos sociais, políticos e essas coisas mais entrelaçadas à política, né? A geopolítica e a modos de governança, a modelos sociais e a própria história, assim, né? Então, nessa terceira aula, também ainda vindo muito daquelas discussões que a gente teve, né? Só para relembrar um pouco. Primeiro, sobre o inumanismo e sobre o projeto do Land e a forma que algumas políticas se adaptam ao que a filosofia dele pensa no geral. E na segunda, né, o pensamento tradicionalista, o percurso que a gente fez pelo Dugin, né, pela geopolítica eurasiana e o que tem de proposta nessa projeção de mundo e de futuro, né, de modo de governança também. Nessa, a gente vai falar um pouco mais sobre uma coisa que também perpassa muito da nossa discussão, que é sobre essas nomenclaturas, né? Essas categorizações, essas formas de identidade política, né? De participação política, etc., modernas, né? É bom a gente situar isso, que pelo menos historicamente são frutos da modernidade, né? Frutos da divisão da filosofia política da modernidade e a maneira que elas se entrelaçam a partir desse momento que a gente está se debruçando, né? De uma política digital, de um realismo capitalista, de um instante que esses autores e que o Nick Land em especial, né, tem muita relevância, assim. Então, para a gente começar a pensar, né? Aí, hoje, essa aula a gente vai partir de cara, assim, na questão por trás do Mark Fisher. Porque, como a ideia é pensar, né, um pouco de um pensamento à esquerda e de um pensamento à direita, a partir dessas perspectivas, o Fischer, para mim, ele ocuparia muito o que tem de mais interessante numa reflexão de esquerda pós 1990, né? Uma reflexão de um pensamento digno, né, de esquerda, que continuou muito contemporâneo, muito atualizado e entrelaçado assim em várias transformações que o século XXI teve e que eu pelo menos nas outras aulas, né, citei como um fator importante para, por exemplo, considerar o Land um grande autor e um grande filósofo, né, um grande pensador. Justamente esse caráter, essa capacidade de síntese, de conseguir falar das transformações de um tempo e etc. E isso é uma coisa que o Fischer também faz de uma maneira diferente, porque, enfim, as influências do Fischer são outras. Na história do CCRU, por exemplo, é citado, se eu não me engano, em algumas entrevistas, que o Fischer entra na unidade de pesquisa por meio da SEDPLANT. Então, ele era dos estudos culturais, né? O Fischer ele tem essa formação em estudos culturais, né? Essa proximidade. Tanto que aí eu vou falar, né? Uma grande influência dele é o Paul Gilroy, que é uma dessas figuras importantes para esses estudos. Então, ele também vem de várias outras influências, tanto da ficção científica, que a gente sempre fala, etc., mas que em algum sentido se aproximam do Land, né, naquele tormento, naquele grupo, naquela mistura, né, efervescente de redes de pensamento, mas também se distingue bastante. E aí eu coloquei essas obras que, pelo menos para mim, elas são a espinha dorsal, assim, pelo menos da obra publicada do Fischer. Ele tem também um trabalho muito extenso no virtual, então ele tem muitos textos soltos, como vocês vão perceber, e que às vezes esses textos, esses livros aí, eles são tentativas de coletânea desses textos virtuais que ele publicou por muito tempo no blog dele, o K-Punk.
Mas são livros que eu considero muito centrais para pelo menos alguns pontos do pensamento dele. Esse primeiro, que ficou muito famoso, né, pelo menos aqui no Brasil, depois da publicação pela Autonomia Literária, né, o Realismo Capitalista, muito divulgado, inclusive, por grupos e partidos de esquerda, assim. Enfim, uma anedota. Eu não sei se alguns leram de fato o livro, porque a impressão é que não. Mas, sei lá, eu vi a gente do PCB, gente assim de partidos que são mega bregas, mega marxismo assim ortodoxo, sovietismo, sabe? Todo esse fetichismo é, russófilo e tal, falando do Fichte e falando do realismo capitalista. E aí eu realmente não sei se é por uma falta assim de interpretação ou, enfim, porque o livro fala muito disso, né? O livro fala muito não só desse instante de imobilização que é fruto dessa configuração psíquica, dessa configuração biopolítica, dessa configuração né, social e desejante do nosso instante, né? Esse momento totalmente imóvel, esse momento de que o capitalismo ele já engendra até as possibilidades de futuro, as possibilidades de narrativa, etc. Mas ele também está falando de uma estagnação da esquerda, né? Ele também está falando de uma esquerda que não consegue pensar esses futuros e uma esquerda que fica presa num certo tempo. O que para mim também diz muito sobre a atualidade das organizações de esquerda no Brasil e etc. Então, enfim, é uma coisa que a gente também vai discutir hoje, né? Sobre como o Fischer ele consegue sintetizar muito desse instante onde a impressão é que os radicalismos da esquerda, assim, eles ficaram muito ausentes a partir do século XXI, né? E óbvio, a gente está falando de um contexto ocidente, né? De democracias liberais, é importante a gente citar isso. E aí eu acho também intelectualmente justo a gente situar que o Fischer é um autor britânico, então ele está falando de um ponto de vista ali do norte global, né, da Inglaterra, daquele contexto ali dele, e essa questão das lutas e dessa depressão política, né, dessa estagnação política, eu acho que não contempla certas lutas que são permanentes, né? E aí a gente sabe que, sei lá, na América Latina ou lá no Extremo Oriente, enfim, né, o globo, pela própria diversidade dele, tem, tem, tem entraves que nunca pararam, né? E aí eu acho também importante situar que esse pensamento de estagnação de um realismo capitalista, que eu concordo, pelo menos, assim, eu acho que é importante pensar a partir desse lugar que ele pensa, também é fruto de um contexto social muito específico, numa Inglaterra pós Margaret Thatcher, né? E isso, o Fantasmas da Minha Vida, ele fala muito mais, né? Esse subtítulo, escrito sobre depressão, assombrologia e futuros perdidos, eu acho que já denuncia muito o que esse livro tem e qual é a proposta dele, né? Que é um Mark Fisher que mistura a biografia e que mistura a própria filosofia, né? O próprio pensamento dele. Eu não sei se filosofia por si só, porque o Fischer é um cara que eu diria que é o do CCRU que mais consegue surfar é, nas paradas, assim, né? Ele tem um tipo de escrita que eu acho que não é à toa que tenha ficado um pouco até popular, porque é um tipo de escrita que não é engessada no vocabulário filosófico padrão e tal. Então, é um livro que realmente é uma coletânea que mistura textos assim de crítica cultural, a críticas de álbuns, a entrevistas que ele fez, essas trajetórias pessoais, né, também que tem uma pessoalidade, porque são os artistas que ele conheceu na intimidade do cenário cultural britânico, né? E também enfim, toda a influência que ele tem por trás em toda essa crítica da cultura no final do século XX, né?
Então ele tem muita influência do Frederick Jameson, e aí ele também pensa muito na assombrologia, que é essa conjunção, né? Essa, essa invocação dos espectros, dos assombros, dos fantasmas, né? E aí tem uma questão interessante de tradução que eu acho legal falar para todos, porque é uma coisa que eu acho que ainda no Brasil está enfim, né, um cenário em aberto, que é sobre a tradução do Hauntology, que no inglês o subtítulo é em vez de assombrologia, né, é hauntology. Hauntology. E esse hauntology, ele é uma tradução do Espectros de Marx, que é esse livro do Derrida, do Jacques Derrida. E é um livro de 93 que ele tem uma questão que é interessante, que ele abre essas discussões do que é assombrologia, do que é essa coisa dos espectros. Mas o francês, né, a palavra em francês, eita, a palavra em francês, ela é hantologie, né, que faz referência à ontologia de ontologia e haunt, de né, assombro, acosso, Haunt. E aí no Brasil ficou meio assim assombroso mesmo como é que traduziriam. Então teve gente que optou por assombrologia, teve gente que optou por espectrologia, mas espectrologia eu acho que fica bem mais legal para traduzir quando usam spectrology, sei lá. Rondologia também, por causa dessa coisa de rondar, né, de girar em torno, né, que também está muito dentro desse pensamento do espectro de Marx. Mas, enfim, nessa coisa da autonomia literária veio como assombrologia. Eu não sei, eu acho legal, mas eu acho que talvez hauntology tenha uma outra tradução mais interessante, assim. E esses outros dois textos que são bem mais desconhecidos no Brasil, né? Esse Flatline Constructs Gothic Materialism and Cybernetic Theory Fiction é um texto que, se não me engano, é a tese de doutorado do Fischer, né? É o texto que ele usa para concluir a formação acadêmica dele. E esse outro Post-Capitalist Desire, né? The Final Lectures, são esses últimos textos que o Fischer escreve, que se eu não me engano, era realmente uma ideia de escrita de um livro, né? De um, de uma parada que se tornaria um livro publicado, etc. Mas não é. Não é publicado, porque, enfim, não sei se todos sabem, mas o Mark Fisher comete suicídio e tal. Então, essa The Final Lecture são esses textos ainda fragmentários, assim, né? Por isso que não dá. Por isso que quando a galera fala dessa última fase da vida dele, quando fala sobre comunismo ácido e sobre o que talvez se desenharia como um projeto de pensamento do Fischer, não tem muito sobre, porque esse texto, The Final Lecture, se eu não me engano, ele é bem curto, inclusive, né? São uns fragmentos, assim, uns rascunhos bem pequenos. Enquanto esses dois aqui ainda conseguem ser livros razoáveis, né? Da obra e do pensamento do Fischer, etc. E aí eu coloco essas questões como aspectos centrais, por quê? Porque o Fischer ele consegue trazer uma crítica da esquerda e trazer um reflexo do pensamento aceleracionista e do diagnóstico aceleracionista de maneira muito nova e inclusive crítica ao Land, assim. Então, como eu pontuei antes, né? A espectrologia, ela é essa coisa, né? Essa essa conjunção influenciada pelo Jacques Derrida no Espectros de Marx. E, enfim, só para passear um pouco também no que ela está falando, o Fischer ele pensa uma questão dos espectros um pouco parecida, mas um pouco distinta do Derrida. Porque, por um lado, ele quer pensar a assombrologia
não como uma coisa que sobrevive o sobrenatural, né, que resgata o sobrenatural, e nem uma figura de linguagem, às vezes o que é a carga desconstrucionista no pensamento do Derrida na espectrologia, né? Mas é pensar como uma agência do virtual, como espectro, não algo como sobrenatural, mas como aquilo que age sem fisicamente existir. Também é um esforço muito grande do Derrida no espectro de Marx. E aí o Fischer também fala, né, no, espectro, no Assombrologia, no Fantasmas da Minha Vida. Os grandes pensadores da modernidade, tanto Freud quanto Marx, descobriram diferentes modos para pensar essa causalidade espectral. O mundo no capitalismo tardio, governado por essas abstrações, ele é um mundo em que as virtualidades são eficazes. E talvez o espectro de Marx mais sinistro seja o próprio capital. Então o Fischer ele tem uma proximidade muito grande com essa possibilidade de pensar a questão dos espectros, né? Essa questão do fantasma. Eu acho interessante porque não é uma questão mística, né? É importante pensar isso, né? Não é um fantasma no sentido sobrenatural, mas é essa agência da não existência que persiste, né? Vamos pensar, enfim, eu não sei se todo mundo está ambientado com essa questão da espectrologia, então eu vou tentar ilustrar um pouco no pensamento de outras pessoas, assim, né? No próprio Derrida, né? Ele fala que ele cita o começo, ele cita um trecho do Hamlet, que tem dois personagens fazendo lá uma conversa e tal, e aí um personagem fala: The time is out of joint, né? O tempo está desconjuntado, é um tempo fora do eixo, né? E aí ele usa muito isso para pensar essa descontinuidade dessa agência histórica, de certa forma, né, do próprio marxismo, do próprio comunismo, né? Como a abertura do comunismo, né, a declaração do comunismo, né, no próprio texto está lá, um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo, e aí pensar que, se eu não me engano, a União Soviética no início da, da produção de cinema fez uma adaptação daquele conto do Edgar Allan Poe, A Morte da Máscara Rubra, alguma coisa assim, inspirada justamente nesse trecho, né, nesse fragmento do Manifesto Comunista, resgatar essa agência do fantasma como um potencial para esse movimento de prestar contas, né, para esse eterno retorno que o fantasma do comunismo sempre exerce. O Derrida ele publica esse texto em 93 e o ou é 94, se eu não me engano, mas é um ano depois da publicação do Fukuyama, do Fim da História. Então eu acho que tem um giro e tem um movimento de reificar o marxismo, de resgatar essa possibilidade do marxismo e da filosofia messiânica, né, de certa forma, como um possível retorno, né? Já que as pessoas estavam falando de um fim da história, de uma estagnação, né? De um momento assim de parar, né? De que supostamente esses grandes processos históricos acabavam. E aí eu acho que o Derrida ele vem com um movimento muito inteligente que é assumir essa morte, né? É assumir essa coisa do, não, beleza, a gente está falando de mortos, a gente está falando de fantasmas. E é justamente nesse falar de fantasmas que é o potencial. Que esse prestar contas, ele é levantado pela memória, né? Pelo movimento de armazenamento da memória. E ele sempre volta, ele é como um acosso mesmo. E aí, isso é pelo menos por Derrida. E aí o Fischer tem muito dessa influência. Talvez um outro autor que tem uma interpretação de fantasmas muito interessante, né? Dessa questão do espectro interessante, é um colombiano chamado Santiago Arcila. Ele é muito interessante, eu não sei se tem como escrever aqui. Ó, talvez. Ah, tem. Santiago Arcila. Se eu não me engano, ele é colombiano, né? Ele tem esse texto sobre mecanismos espectrais, né? Enfim, são usados como dispositivos de regulação, né? Digamos assim. Como é que o fantasma, como é que o espectro é usado nesse sentido, né?
numa comunidade lá dos interiores da Colômbia, por exemplo, o assassinato de lideranças comunitárias e de lideranças de movimento social, etc., é um desses quantificadores de morte, né, de espectralidade, para regular, em dois sentidos. Em um lado, como mecanismo de terror, né, como aparato de terror. Então, geralmente, quando os assassinatos aconteciam, a morte das pessoas era usada para causar medo, para, né, afastar os outros, para criar uma mensagem, né, ó, né, olha aqui, ó, o que é que acontece quando vocês fazem alguma parada aqui e tal. É isso, é a morte, né? E aí, enfim, tem cenas de alguns lugares e grupos que às vezes colocam cabeça, né, matam e exibem os corpos, etc. Principalmente nessas milícias do narcotráfico da América Latina, etc. E o outro é os mecanismos de resistência, que é justamente quando essa morte para a comunidade ali que ele investiga representava, na verdade, né, um aparato ali de que essa luta existia, que esse movimento social estava enfrentando e combatendo um tipo de injustiça. Então a morte ela é codificada a partir dessa visão da espectrologia, né, dos fantasmas e tal. Não só a morte do ser, né, de uma materialidade e tal, mas também esse esvaziamento dos espaços, esse esvaziamento dos lugares, da cultura. Né? O Fischer cita muito os espaços que antes, na era pré-Tati, eram muito ambientados pelos jovens do movimento do pós-punk e da efervescência cultural dos estilos de vida, né, daqueles jovens e tal, Joy Division e nananã, papapá. É, e o esvaziamento disso depois de Tati, né? A forma que ficou completamente vazio essa própria ambientação urbana, né? Que os jovens podiam viver muito. E aí ele está falando desse momento que é um realismo capitalista, né? Que é um momento em que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E uma imagem que ele evoca, que é muito interessante também para pensar, isso eu percebo que é a questão do hedonismo depressivo que ele cita no começo do livro dele, que é quando nessas citações das aulas, né, das disciplinas que ele ministrava na faculdade, ele falava que os jovens simplesmente às vezes iam para aulas com um dos fones ligados num dos ouvidos, né? E isso para ele mostrava muito como esse hedonismo depressivo é isso, é essa necessidade, pelo menos 24 horas, né, de você estar ali tendo entretenimento, tendo acesso a uma coisa assim. Às vezes algumas pessoas interpretam o Fischer como se ele fosse um lorde vinheteiro da filosofia moderna, assim, sabe? Como se ele fosse só tipo um baita crítico dessas coisas culturais que hoje demonstram né, uma fraqueza, uma ingenuidade, ou uma participação de uma lógica capitalista, assim. Mas na real é que o Fischer né, é bem próximo dessas produções, né? Ele cita muito a, a, a coisa do, enfim, várias obras que são pop, que são de indústria cultural na Inglaterra. Ele cita vários artistas que também são dessa indústria mais popular e tal. Então o Fischer, de forma nenhuma, ele é tipo um cara assim, um pós-frankfurtiano, no sentido de considerar que há sim uma divisão de arte erudita e de uma arte né, industrial das massas, e por isso que, né, eu acho que tudo bem, ele assume que há uma indústria cultural de plataforma, né, mais popular e etc. Mas não é esse o empecilho para ele, né? Inclusive ele assume em alguns momentos isso, nossa, eu até marquei no livro. Sabia que eu ia falar isso? É quando a mente se conecta com o futuro, ó. Agora eu fui espectral demais aí. Porque eu marquei aqui a hora que ele fala isso, que eu acho interessante. Eu digo que é diferente de um diagnóstico qualquer pós-frankfurtiano, porque ele está pensando uma constância um processo que já aconteceu de transformação dentro dessa própria indústria cultural, uma transformação que já acontece dentro
dessa própria indústria, né? Então o problema não é a plataforma em si, o problema não é essa indústria de mídia, de massas que é super disseminada e etc, né? O modernismo popular, ele fala, né, não era de forma alguma um projeto concluído. Na década de 70, a cultura foi aberta à inventividade da classe trabalhadora de uma forma que agora dificilmente é imaginável. Então, enfim, esse percurso de 70 eu acho interessante ele situar. Mas essa também foi uma época em que o racismo, o sexismo e a homofobia eram características casuais e rotineiras do mainstream. E aí ele segue. É desnecessário dizer que as lutas contra o racismo e o heterossexismo não foram vencidas, mas fizeram avanços hegemônicos significativos mesmo com a corrosão pelo neoliberalismo da infraestrutura social-democrata, que permitiu uma maior participação da classe trabalhadora na produção cultural. Eu acho muito interessante que como ele pontua e como ele situa que esse desenvolvimento de uma cultura é, como a gente, enfim, hoje, né, encabeça e vê, né, a partir da década de 90, mais amalgamada, diversificada, acelerada, né, e que o próprio Fischer, o próprio Land e a própria Plant estavam ali vivendo, né, na efervescência da década de 90, é fruto dessa infraestrutura que permitiu uma maior participação de várias pessoas diferentes na produção cultural, né? E aí ele segue: a desarticulação de classes a partir da raça, do gênero e da sexualidade tem sido realmente central para o sucesso do projeto neoliberal, fazendo grotescamente com que o neoliberalismo pareça uma pré-condição das vitórias obtidas nas lutas racistas, antissexistas e anti-heteronormativas. Enfim, esse é um ponto que a gente depois vai entrar também, né? E aí abre um pouco a questão da crítica ao Fischer, a forma que as esquerdas se comportam nesse momento temporal de realismo capitalista, né? De imobilidade, de estagnação. Então parece que a partir dessa cultura digital, é, a esquerda ela se perde em um sentido onde ela não consegue pensar tanto uma forma crítica que consiga seduzir as massas, como também um, um diagnóstico preciso sobre esse avanço da tecnologia, que o Fischer também pode ser colocado como um desses autores que estão articulando o aceleracionismo, né? Que estão dentro de um prognóstico aceleracionista. Aí é uma questão que também gera controvérsia se o Fischer, né? Eu acho que eu falei Land. Se o Fischer seria um aceleracionista por si só. E aí isso gera algumas controvérsias, né? Porque o que é que né, seria ser um aceleracionista e tal. Eu acho que dá pra gente pensar que o Slisek, o Alex Williams e o próprio Nick Land, o Hesler Garistani, eles têm projetos filosóficos que estão muito combinados numa certa aposta, né? Eu acho que eles estão apostando algo e dentro dessa aposta tem uma certa lógica o projeto deles estarem daquela forma, né? O próprio Reza com o espaço semântico das razões e da inteligência artificial geral e como isso de alguma maneira também ressoa, né, no socialismo, né, enfim, nessa visão de mundo dele que é muito mais à esquerda, etc. Mas o Fischer, eu não sei se daria para encabeçar ele dentro desse escopo, né, de que pensaria por si só um projeto aceleracionista. Eu diria que o Fischer ele está no mesmo lugar, por exemplo, que a Sede Plant, né, de uma influência a nível teórico e uma influência nesse próprio diagnóstico, nas próprias é, produções teóricas por trás e que se debruçam e que se desdobram por trás disso, mas não necessariamente um projeto, porque é o que a própria Plant também não tece, né? A Plant não está né, configurando uma proposta de governança ou alguma coisa do tipo assim. E aí esse trecho do Fish, né, do texto Terminator versus Avatar é muito interessante porque aí ele fala. E aí isso para mim é um dos exemplos de o porquê ele tá próximo de um diagnóstico aceleracionista. Levanta a mão quem quer abandonar seus subúrbios anônimos e pubs e retornar à lama orgânica do campesinato.
Levante a mão, isso quer dizer todos aqueles que realmente querem retornar para as vilas, famílias e territorialidades pré-capitalistas. Levantem as mãos, além disso, aqueles que realmente acreditam que esses desejos por uma totalidade orgânica restaurada são extrínsecos à cultura do capitalismo tardio, em vez de componentes plenamente incorporados da infraestrutura libidinal capitalista. Essa aí faria o Viveiro de Castro cair para trás, né? Porque, porra, essa aqui. Eu vou até ler essa frase de novo para todo mundo perceber o nível de precisão. É meio aquele gif do negocinho do fogo, né? Infelizmente, assim. Do carinha escrevendo a fogo. Porque, ó, levantem as mãos. Além disso, aqueles que realmente acreditam que esses desejos por uma totalidade orgânica restaurada são extrínsecos à cultura do capitalismo tardio, em vez de componentes plenamente incorporados da infraestrutura libidinal capitalista. A própria Hollywood nos diz que podemos parecer sermos tecnoviciados, viciados em cyberespaço, mas por dentro, em nossos eus verdadeiros, somos primitivos, organicamente ligados ao planeta mãe e vitimizados pelo complexo industrial militar. O avatar do James Cameron é significativo, pois ressalta a negação que é constitutiva da subjetividade capitalista tardia, mesmo enquanto mostra como essa negação é minada. Podemos brincar de sermos primitivos interiores em virtude da tecnologia cinemática proto-realidade virtual, cuja própria existência pressupõe a destruição do idílio orgânico de Pandora. Enfim, acho que todo mundo já deve ter visto o Avatar do James Cameron, né, o Marco, e é um filme que eu gosto, inclusive, é um filme bom. Mas esse texto ele é lindo, é um texto assim que o Fish ele só faz bangers atrás de bangers e hot takes atrás de hot takes, porque é isso assim, né? Ele fala desse momento contemporâneo de hoje e que a gente vê em todos os sentidos, né? Eu citei o Viveiro de Castro porque, de fato, né? O Viveiro de Castro e a galera, às vezes, do pensamento ecológico radical, né? Desse pensamento ambientalista que leva, né, no horizonte mesmo essa questão de uma desindustrialização, de uma desaceleração, de que a salvação está em realmente parar, né? Enfim, muito influenciados também pelo pensamento xamânico de grandes autores também, como o Ailton Krenak ou o xamã Davi Kopenawa, que escreve com Bruce Albert o A Queda do Céu, um texto muito interessante sobre essas ontologias ameríndias e essas visões, né, essas cosmovisões indígenas do fim e tal. Mas o Fischer ele estava falando, né, dá para situar esse grupo, né, esse pensamento nesse lugar, né, de que às vezes pensa que está fora dessa cultura do capitalismo tardio, mas é algo que está dentro da infraestrutura libidinal capitalista, né? Na própria subjetividade dessa coisa, essa negação que constitui. Então, esse cenário do Avatar é muito interessante na forma que o Fischer cita, né? Dos personagens lá e tal, estarem destruindo o planeta, né? Destruindo as reservas naturais, etc. E aí usando essa tecnologia lá de proto-realidade para serem os próprios seres lá de Pandora, né? O próprio protagonista é isso lá na história super Pocahontas da vida, né? Na história né, do relacionamento do cara lá e da mina alienígena e etc. E aí, nesse mesmo texto, o Fish ele fala uma coisa muito interessante, seguindo enfim, nesse diagnóstico de um capital já muito imerso e poderoso, né? Eu quero fazer 3 afirmações. Todos são aceleracionistas. O aceleracionismo nunca aconteceu e o marxismo não é nada senão aceleracionista. E aí eu acho isso, né, uma síntese também excelente do que está em torno do pensamento dele em relação ao aceleracionismo e em relação à própria política, né? Todos são aceleracionistas, né? Pelo menos na minha visão, no sentido de que nós já estamos imersos nesse tempo da aceleração, nessa própria lógica que ele mesmo já está colocando aqui, né? Quem é que quer deixar o conforto daqui, né? Do encontro virtual no computador, Intel Core, qual é a marca disso aqui? Da Dell, para depois ir ver, né, a 4ª temporada de Haikyuu,
na tela virtual e no conforto, né, dos pubs e dos bares para voltar às territorialidades pré-capitalistas, né? Quem é que quer abdicar dessa questão? E aí, às vezes pode soar um pouco aqueles argumentos dos liberais, né, de tipo, mas, mas como assim? Você é anticapitalista e você usa celular, não sei o quê. Às vezes pode soar um pouco isso nesse sentido, né? Mas eu acho que o Fischer ele tá falando de uma coisa mais que é relacionada ao desejo mesmo, né? Que é relacionada à própria forma, e aí ele tá falando de Lyotard, né? A própria forma que a complexidade de codificação mesmo do desejo do capitalismo, ele já está numa proporção tão complexa que, inclusive, esse, esse mundo virtual, esse mundo né, esse jardim do Éden, etc. Aí, ele só pode existir a partir desse desejo da artificialidade, desse desejo que é constituinte dessa lógica da negação, né? E essa última acepção, né? O marxismo não é nada senão aceleracionista. O aceleracionismo nunca aconteceu, já é muito evidente, porque, né? Claro, não é um projeto e etc. E é uma coisa que é muito mais um processo em movimento do que um fato, né? Um fenômeno que é rígido. E essa terceira do marxismo como algo que não é nada senão aceleracionista é muito interessante, porque é uma leitura do Marx que a gente já falou, é do Deleuze e Guattari, de que é ali no Marx que está e que reside as sementes dessa ideia de que é esse tempo de perturbação, é esse tempo corrosivo, é esse tempo de eclosão que as forças produtivas têm, que o desenvolvimento delas geram e que esse giro acontece, que surge a possibilidade de desenvolvimento histórico e de superação, etc., é uma coisa que o Deleuze e Guattari estão falando no Antiédipo e é uma coisa que o Fischer também explicita conhecer bastante, né? Os socialismos serem, né, nas suas experiências variadas, tentativas de dinamizar um certo desenvolvimento histórico nos contextos nacionais, eu acho que já é muito indicativo dessa tendência, né? E aí são trechos que o Fischer continua falando coisas muito interessantes, e aí ele cita o Land, né? De porque o Land é o tipo de vilão que a esquerda precisa. Se esse futurismo do Land parece, né, obsoleto, é no mesmo sentido que o jungle e o techno, né, estão obsoletos. Não porque eles foram ultrapassados por novos futurismos, mas porque o futuro como tal sucumbiu a essa retrospecção. E aí eu acho interessante que esse texto do Fischer, o Avatar vs Terminator, ele é de 2008, se eu não me engano, 2007, não sei. E eu acho que o Fischer não viu esse revival da cultura techno que aconteceu nos anos 2010 para cá. Porque é uma coisa que eu também não sei se todos percebem assim, explicitamente, mas o techno, né? A cultura club, house, etc. Que era uma coisa muito específica da década de 90, como o próprio Fischer está falando aí, né, em relação à Land e a relação a essa obsolescência, de repente ficou super famosa de novo, né? A partir ali dos anos 2010, sei lá. Acho que em um primeiro momento foi muito no contexto europeu, né? Ficou muito ali situado numa coisa Europa e tal, mas depois aqui no Brasil veio com força, assim. Sei lá, eu moro em Brasília, por exemplo, e Brasília é um dos cenários razoáveis de tipo, esse circuito, né? Inclusive, vem pessoas para cá que são DJs desse cenário nacionalmente. Enfim, tem uma inventividade contemporânea desse cenário de DJs, de música eletrônica, etc., bastante grande. Enfim, aí é só uma anedota também em relação a isso. O futuro próximo atual não foi sobre o capital tirando sua máscara de látex e revelando o rosto maquínico da morte por baixo, foi exatamente o contrário. O Fischer está falando que o Land é o inimigo interessante da esquerda porque ele erra sobre esse próprio caráter do capital ser inventivo. Né? Ele fala que o futuro não foi o capital mostrando o rosto do Terminator, como o Land estava pensando. O futuro ele veio para retrospecção. O Land, nesse sentido, ele é igual o Tecno e o Jungle,
que são obsoletos, não porque foram ultrapassados, mas porque o futuro sucumbiu a essa temporalidade. Então, para a gente realmente, o techno, o jungle, essas musicalidades, o próprio Vaporwave, né, que tem uma mistura de parecer música antiga, mas ser a estética dele ser do digital, do virtual ao excesso, brincam com essa questão do capital hoje ter conseguido chegar nesse lugar de horizonte, né, de estagnação, assim, ele não tem o que é considerado futuro, o que é considerado uma nova estética, né, o que é considerado uma nova é, é, inventividade, assim. E realmente, gente, quando eu convido vocês a fazer essa reflexão, né, parem por um momento assim e fechem os olhos e, sei lá, reflitam no sentido geral, no sentido de arte, no sentido de tudo, assim, o que existiu de novo em termos de estética, em termos de ideias sobre futuro, sabe? O que aconteceu. Eu abri aqui o Discord rapidinho assim, eu vi alguém falando da Charlie, nananã. Eu não conheço essa menina, eu sei que aquele álbum lá verde é dela e tal, mas eu nem digo só de música, digo de futuro mesmo, né? Quais são as nossas ideias de futuro que a gente está conseguindo construir? Porque até o próprio Duna, né, que foi um dos últimos filmes de ficção científica famosos, é um filme que é um futuro muito avançado, mas que também faz referência justamente a culturas e a territorialidades ali que são escritas a essa terra, né? Então é um futuro ali que também tem uma ligação muito forte às nossas próprias leituras da Terra, né, das comunidades ali do Oriente Médio e tal. Então não sei, às vezes me parece que o Fish ele é muito assertivo nesse sentido de que não, de que o capital ele não consegue mais pensar qualquer tipo de projeção do futuro. E aí eu tô colocando o Ocidente, hein? Eu estou falando de Ocidente, porque, enfim, a próxima aula vai ser sobre sinofuturismo, sobre futurismos asiáticos e tal. Então, na próxima a gente vai conversar mais sobre isso. Mas, pelo menos na questão ocidental mesmo, né? Enfim, esse contexto aí que ele está falando do norte global é de estagnação. É, é muito interessante isso, né? Que ele fala, à medida em que pastiche, recapitulação e individualismo neurótico hiper-edipianizado se tornariam as tendências culturais dominantes, não é um erro contingente. Ele aponta para um erro fundamental sobre as dinâmicas do capitalismo. Isso não legitima um retorno às canetas de pena e perucas com talco da Revolução Burguesa do século XVIII, ou para as infinitamente reencenadas lógicas do fracasso de maio de 68. Nenhuma das duas tendo qualquer vantagem no terreno político libidinal em que atualmente estamos imersos. Então ele está claramente falando aí, ó, gente, não é nem a, a, né, a pena e perucas da Revolução Burguesa e nem as lógicas do fracasso do maio de 68 que vão conseguir lidar com esse nível de individualismo neurótico hiperidipianizado, né, de tendências culturais dominantes, de formas de proliferação e de manifestação é, cultural e não é a partir dessas duas plataformas, dessas duas estratégias que a gente vai conseguir enfrentar esse nível de controle dessas transformações do capital, né? E aí, esse trecho é muito grande, mas enfim, isso aqui é uma aula, né? A gente tem que ter brio. Tudo bem que vai virar um vídeo no YouTube, mas e a galera fala, faz uns vídeos pequenos, faz uns cortes e tal, mas eu não consigo, assim, tipo, de verdade. Eu acho que tem formas de resumir, tem, eu acho que é importante, mas esse já é um texto super pequeno, né? Tem poucas páginas, é um texto virtual. Mas se a pessoa vai reduzir um texto virtual, assim, pequeno, a coisa vai complicar mais ainda, assim, né? A coisa vai ficar mais rasa ainda, e aí eu acho que é importante não ficarmos rasos. Esse trecho aí, como eu citei antes, é quando ele explicita o porquê ele pensa que o aceleracionismo pode funcionar como uma estratégia anticapitalista, né? A gente está vendo aqui dele falando de que essas duas estratégias não estão combinando com a forma contemporânea do capital, que é de estagnação, que é desse capital que também vai de contramão com a perspectiva do Land, né, que às vezes edifica muito os avanços e as transformações desse capitalismo. E aí
o Fischer se matou em 2017, né? Bom que ele não viu aí o que é que a gente viu com essa explosão de, né? Com esses últimos anos aí, porque meu amigo, parece que o negócio que estava terrível foi para proporções assim de degradação que é perturbador. Então, enfim, não a única estratégia anticapitalista, mas uma estratégia que precisa ser parte de qualquer programa que se considere marxista. Lembrando ali a nossa primeira parte, que né, Marx, não há marxismo que não seja aceleracionista. O fato de que o capitalismo tende para estagflação, né, estagnação, sei lá, não sei porque está isso aí, que crescimento é em muitos aspectos ilusório, é ainda mais razão para que o aceleracionismo possa funcionar de um modo que o Alex Williams considera como terrorista. O que a gente não está falando aqui é o tipo de intensificação da exploração que um humanismo socialista de reflexo patelar, Knirjek Socialism Humanism, acho que a pessoa que traduziu, ela tentou, né? Pode imaginar quando o espectro do aceleracionismo é invocado. Então ele também está se afastando dessas intensificações da exploração que às vezes os humanismos socialistas né, projetam e etc. Conforme Lyotard sugere, a esquerda retrocedendo a uma crítica moral do capitalismo é uma desesperançada traição do futurismo anti-identitário que o marxismo deveria defender. Então a gente vai seguir o Frederick Jameson, né, que é aquele autor do Walmart como Utopia, no momento que um novo movimento para além do bem e do mal, né, que se encontra no próprio Manifesto Comunista, que é o que o Marx, desse futuro anti-identitário, defenderia. O manifesto, Jameson escreve, propõe ver o capitalismo como o mais produtivo momento da história e o mais destrutivo simultaneamente. E demanda o imperativo de pensar bem e mal simultaneamente e como dimensões inseparáveis e inextricáveis do mesmo presente do tempo. Isso é então o meio mais produtivo de transcender bem e mal do que o cinismo e a ausência de leis, que tantos leitores atribuem ao programa de Nietzsche. Essa leitura do Jameson também é muito interessante porque é uma coisa que está em voga no próprio marxismo, né? É uma disputa que está nas leituras de Marx. Se essa leitura da corrosão do capital, né? Dessa natureza destrutiva, dessa tendência que o capital tem, seria algo potencial a pensar, por exemplo, uma aceleração, né? Um aceleracionismo. Uma ideia de que a gente tem que pensar mais a partir dessas tendências e pensar em acelerar essas tendências. E aí o capitalismo abandona o futuro porque ele não pode entregá-lo, né? As tendências de esquerda contemporânea em direção ao canutismo, essa retórica de resistência e obstrução, conspiram em favor da antimetanarrativa do capital como a única história que permanecem de pé. Tempo de deixar para trás as lógicas de revoltas fracassadas e de pensar à frente novamente. Fui fechar minha janela. Então, o Fischer ele está falando de que é possível sim pensar aceleração e pensar, enfim, essa possibilidade de um momento conectado, de um momento digital, de um momento de dinamização e etc. Mas ele também está pensando que isso é potencial para essa transformação, né? É muito no sentido de que ele, como realmente um interessado em Marx, e aí dá para chamar o Fichte, por exemplo, de um marxista, né? Porque ele ainda tem um apego a esse projeto de uma transformação e etc. De pensar de um marxista que pensa a partir da própria aceleração, né? Do próprio aceleracionismo, sim, e do próprio Marx. Então, eu acho, enfim, nessa introdução do pensamento do Fichte, eu pensei que é importante situar onde ele estaria e como esse texto ele é tão impactante, né, para pensar essa questão da esquerda e da direita. Que, enfim, é um texto que eu não sei se todos leram, mas eu vou passar bem rapidamente por ele, etc. Mas é um texto que o Fischer ele comenta muito sobre esses excessos vampíricos do esvaziamento político das redes e de como essa lógica pós-capitalista
ela chegou em momentos muito em níveis muito profundos, né, de estagnação e tal. Então, nessa parte que eu vou falar sobre esquerda e o paradigmas pós-redes, eu vou estar passeando um pouco sobre esse início do texto do Fischer. Ele começa pensando também essa questão da depressão e da exaustidão, né, da exaustão, porque ele fala dessa experiência negativa que ele estava tendo com o Twitter e com as redes sociais, etc. Depois ele cita quando ele vai para a Assembleia do Povo em Ipswich, né, no perto onde ele morava, e aí ele elogia um pouco essa Assembleia por conta do discurso, se eu não me engano, desse Owen Jones, né, que se eu não me engano é um desses caras que ultimamente veio com uma divulgação, né, do pensamento da esquerda e da, da consciência de classe e tal, né? Ele cita que o Owen ele é a pessoa mais responsável por trazer consciência de classe para o Reino Unido nos últimos anos. Então ele vai para esse momento lá da Assembleia, elogia, ele fala que é um exemplo de como a vertical pode ser combinada com a horizontal, né? O poder midiático e o carisma, podendo atrair pessoas que não haviam estado em uma reunião política na sala, onde poderiam conversar e fazer estratégias com ativistas experientes. E também é um texto onde depois ele vai elogiar o Russell Brand, né? Que é esse comediante, assim, ele cita uma entrevista que ele faz. Ele fala que nos últimos anos a Inglaterra tem vivido um gradual emburguecimento, né, na comédia da televisão, com presença de absurdos ultra nobres, etc. E aí ele fala que essa entrevista do Brand foi um show desafiadoramente pró-imigração, pró-comunismo, anti-homofóbico, sem medo de mostrar uma classe trabalhadora queer, no sentido como a cultura popular costumava ser. Malcolm X, Che, a política como desmantelamento psicodélico da realidade existente. Um comunismo como algo legal, sexy e proletário, em vez de um sermão de sacudir os dedos. E aí eu acho que, enfim, no nosso contexto, gente, não penso que temos algum caso onde já tivemos algo assim, sabe? Nos anos 80, nos anos 90, se eu não me engano, muitos intelectuais brasileiros eram famosos na, na esfera brasileira, né? Tipo, enfim, o Roberto da Mata, um antropólogo bem, bem interessante, ele apareceu no Fantástico e tal. Então, é, eu acho que em alguns momentos a gente pode até ter tido algo assim, mas acho que não a um nível de ruptura, como o Fischer cita esse cara, né? Então o Fischer ele realmente elogia bastante esse brand como uma dessas coisas que trazia um charme, né? Trazia uma certa renovação no pensamento e na própria popularização do pensamento de esquerda. E aí ele fala, e aí ele começa a citar as críticas que vieram, né, muito grandes ao Brand, dessa esquerda moralista, dessa esquerda moralizante, que começaram a falar que ele era um misógino, sexista, né, enfim, seguindo a linha né, dos jargões da parada, ele foi cancelado pela galera e tal. Eu sei que esse cara aí, ele é super queimado também, se eu não me engano. Ele também me parece o ex da Katy Perry. Eu não sei. Eu acho que ele namorou a Katy Perry. Alguma parada assim. Ele tem algum envolvimento com algum famoso, alguma parada assim. Sei que ele é super queimado. Mas pro tempo, o Fischer achou super. Achou muito demonstrativo é, da, né, dessa, dessa esquerda moralista, dessa esquerda snob e tal. Ele cita um texto do Facebook que fala desse cara como se fosse uma coisa assim, um professor que marcasse o trabalho de uma criança ou de um psiquiatra avaliando um paciente. Então, de fato, o Fischer ele fica muito ressentido, não ressentido, mas ele fica muito negativo, assim, ele fica muito triste com essa forma que a esquerda tratou o cara, né, e pelo discurso dele, que para a visão do Fischer tinha sido mega progressista e tal.
Então ele fala uma coisa assim, bem forte, né? Ele até fala assim, né? Por onde ir daqui? Primeiro é necessário investigar. Eita, como é que aumenta? Ah, tá. Ué. Em primeiro lugar, é necessário identificar as características dos discursos e os desejos que nos levaram a este caminho sombrio e desmoralizante, que ele está falando, né? Desse momento da esquerda, do moralista e tal. Onde a classe desapareceu, mas o moralismo está em toda parte. Onde a solidariedade é impossível, mas a culpa e o medo são onipresentes. E não porque estamos aterrorizados pela direita, mas porque permitimos que os modos burgueses de subjetividade contaminem nosso movimento. Eu acho que existem duas configurações libidinal discursivas que trouxeram essa situação. Eles se chamam de esquerda, mas como o episódio com Brand deixou claro, eles são em muitas maneiras um sinal de que a esquerda, definida como um agente de luta de classes, tem quase desaparecido. E aí ele começa citando o Castelo do Vampiro, né? Que é nessa essa configuração aí que ele está usando para criticar, né, a questão da esquerda. Ele trata, né, como essa questão do desejo de sacerdócio de excomungar e condenar, do desejo do pedantismo acadêmico de ser o primeiro a ser visto, pelo desejo hipster de ser dentro um influente do clubinho. Então, enfim, são várias influências aí dessa transformação cultural que ele vai falar é, como esse castelo dos vampiros, né? E o perigo que ele fala é que esse castelo ele vai fazer de tudo que for possível para reforçar que ele também está atacando as lutas, né? Que ele também está participando nessa luta contra os racismos, os sexismos e os heterossexismos, assim. Então, o Fischer ele fala que o castelo ele nasce no momento em que a luta para não ser definida por categorias identitárias, ela se torna numa busca de ter essas identidades reconhecidas, assim, né? Ele cita a questão do privilégio nesse primeiro momento do texto, né? Que ele vai falar dele como um homem branco e que isso, a partir do momento que dá uma experiência, né, que ele toma consciência disso, se torna uma experiência sóbria e reveladora, né? E aí eu acho que é realmente isso, assim, mas que esse castelo ele busca encurralar as pessoas de volta para esses campos de identidade, para esses termos onde ela vai ser definida pelo poder dominante. Ela vai ser novamente aleijada por essa autoconsciência que insiste que não é possível uma compreensão entre os outros, ao menos que pertençam ao mesmo grupo de identidades. Então, o Fischer, enfim, ele também tem muita precisão em falar dessa questão da identidade, né? De uma questão que hoje toma muito fôlego a partir do momento em que os movimentos sociais, como os movimentos LGBT, os movimentos das mulheres, os movimentos negros, tomaram força a partir de 2013 e tal. Hoje, pelo menos, a gente vive um momento de retrocesso desses movimentos, no sentido de que não é só uma certa cultura um pouco conservadora que ficou um pouco mais popular, mas que esses movimentos também foram para caminhos muito de assimilação, né, dessa ordem neoliberal e dessa dinâmica neoliberal. Então, acho que o Fischer também, quando ele escreve, ele tem essa capacidade, né, não vou dizer previsão, mas de sintonizar muito uma coisa que acontece mesmo de fato, e que hoje a gente já vê os efeitos disso, que é essa compreensão totalmente liberal de raça e gênero que os movimentos sociais e que, enfim, a forma que pelo menos essas discussões foram para a indústria de massas, etc., ganhou força. Então, é bem interessante esse momento do texto que ele vai descrevendo essa forma que esse Castelo do Vampiro ele articula, né, classe e tal, e desarticula, né, no caso, né, desarticula essa composição de que antes as lutas tinham com a arte, etc. E aí eu acho esse trecho também interessante, que é assim, que é que o Castelo dos Vampiros ele se alimenta da energia, das ansiedades e das vulnerabilidades
dos jovens estudantes, né? Ele vive transformando o sofrimento de jovens grupos, de determinados grupos, em uma certa carga política. Então, quanto mais marginal um grupo, melhor, né? É um capital acadêmico melhor ainda. As figuras louvadas nesse Castelo dos Vampiros são aquelas que se transformam no mercado de sofrimento, aquelas que conseguem encontrar um grupo mais oprimido e subjugado do que qualquer um dos anteriormente passam a ser. Então é sempre um ranking que é sempre muito pedido assim, né, pela por esse mercado mesmo, afetivo e tal. Eu cito o Paul Gilroy aí da foto, né, como uma dessas grandes influências do Fischer, porque de fato é um desses autores que o Fischer cita bastante, assim, né? O Gilroy, ele é um desses caras muito importantes para o pensamento do Fischer. Ele é um crítico cultural, ele é um sociólogo, se eu não me engano, um filósofo também, que escreve O Atlântico Negro, que é um texto que o C.C. Hill teve muita influência. E o Paul Gilroy, ele tem essa influência no Fischer para pensar essas transformações culturais, né? É, o Fantasma da Minha Vida cita um texto do Gilroy que ele fala sobre essa estagnação política que os movimentos sociais de raça, pelo menos, começaram a ter depois da década de 90, né? A partir dessas supostas vitórias de marcos civis e de políticas públicas, etc. Então, os antigos militantes dos anos 90 viram os especialistas em diversidade dos anos 2000 e essas pessoas que começam a também é, tratar muito, né, desses movimentos e etc., como uma carga mercadológica, né, como um potencial aí de lucrativo e não com esse compromisso ante a agenda neoliberal. Então, o Fischer ele está citando um processo e uma transformação que realmente acontece. E aí, para falar, né, dessas leis que ele também coloca no texto, essa primeira lei seria esse sentido de individualizar e privatizar tudo. Então, enquanto na teoria, supostamente, a estrutura ela é importante, na prática ela nunca aparece. Ela sempre, a crítica só acontece a partir do comportamento individual. Então, condenar os indivíduos é sempre mais importante do que prestar atenção a essas estruturas impessoais, né? É uma coisa que o Fischer cita bastante, assim, né? E uma coisa que a gente também percebe muito na retórica de certos justiceiros sociais, em certos grupos, assim, né? De que o indivíduo ele sempre é culpado por qualquer dessas coisas que supostamente são é, taxativas, né? Então, eles falam de solidariedade, coletividade, mas a individualidade ela é sempre imposta por esse poder. E aí o Fischer fala, isso acontece porque eles são fundamentalmente pequenos burgueses, eles são competitivos, eles são reprimidos de maneira passiva-agressiva. E isso mantém um medo mútuo, né? Isso é uma coisa que acontece como uma dessas dinâmicas de controle, né? Essa segunda lei é fazer o pensamento e a ação parecerem muito difíceis. E realmente é uma coisa que é uma constante, assim, né? Não pode haver leveza em nenhum humor. O humor não é sério, por definição. Então, o Fichte, ele fala, onde há confiança, introduzir o ceticismo. Diga, não se apresse, temos que pensar mais profundamente sobre isso. Ter convicções é opressivo. Então, fala muito também desse ambiente cultural característico dessa via moralista, né? De que o humor, de que a ironia, né? De que qualquer forma de poetização, de certa forma até, né? De comédia sobre essas coisas seja necessariamente taxativa. E que, sei lá, acho que a Inglaterra tem uma tradição muito corajosa nesse sentido, porque eles têm o Monty Python, né? Que é uma série de filmes, enfim, é um grupo de comediantes, né? Mas que tem uma série de filmes que tem uma atualidade generosa, assim, de crítica social e de acidez, né? Então, o Monty Python ele é famoso por ter essa característica, né? De conseguir ser uma comédia extremamente ácida e extremamente crítica às próprias tradições, assim, né? Às próprias estruturas conservadoras e tal.
Então, me parece que é uma questão cara ao Fichte também, a forma que essa esquerda moralista ela é proibitiva com os limites do humor, proibitiva com essa coisa, é, enfim, né, da ironização e tal. A terceira lei, propagar tanta culpa quanto puder. Então, quanto mais culpa, melhor, né? Inclusive, não há problema nenhum ser de uma classe privilegiada se você sentir culpa por esses privilégios e se você colocar outros em uma posição de classe subordinada para se sentirem culpados também. Então, as boas ações, né? Enfim, das pessoas que acho que aí quem é de universidade, etc., deve ter experiência com esse tipo que aparece muito nessa terceira lei do Castelo dos Vampiros. A quarta lei é essencializar, volta para aquela questão dos identity camps, né? Então, a fluidez, a identidade, a pluralidade, a multiplicidade, que eram reivindicados como coisas da esquerda, elas não vão mais entrar no vocabulário, né? Elas vão agora ser cobertas por essa coisa de que o inimigo ele sempre deve ser essencializado, né? E aí ele precisa entrar nessa lógica de bem e mal que os sacerdotes da condenação geralmente têm. E a quinta lei é pense como um liberal, porque você é um. Então, é constantemente inflamar o ultraje reativo, constantemente apontar sem parar e gritantemente pensar dessa forma, de que como o capital não se comporta como, né, se quer, devemos protestar. O capital se comporta como capital, os aparelhos do Estado repressivo são repressivos, devemos protestar. Que é uma coisa que, enfim, né, também é muito visível hoje em dia, né? Tipo, gente reclamando de, sabe, coisas que é intrínseco de um mercado, sabe? Intrínseco de um funcionamento do Estado, de um Estado liberal mesmo, né? E aí, óbvio, a minha crítica a isso é no sentido um pouco mais do tipo, que é difícil você reclamar de uma coisa que já está acontecendo, né, numa ordem maior, de agência, de controle, e mais pro Fichte eu acho que é no sentido mais da esquerda radical, né, no sentido de que é explícito que o Estado repressivo vai ter atitudes repressivas, né? Não é de se surpreender que as pessoas às vezes se, né? Não é para se surpreender das pessoas, as pessoas diante essas ações do Estado, porque a repressão do Estado ela já é explícita por si só, né? Então não faz sentido essa surpresa que às vezes o, algumas pessoas teriam, né? E, enfim, no começo ele fala, né? São duas coisas que ele está querendo falar. É, como é que ele fala? São duas estruturas libidinais culturais, né? Enfim, a primeira seria essa questão do castelo do vampiro, né? Que ele cita. E a segunda seria esses neo-anarquistas do Reino Unido, que ele também vai seguindo no texto, né? Vai descrevendo. Formação libidinal, lembrei agora, né? Formação libidinal. A segunda formação libidinal seria esse neo-anarquismo, que ele vai citando no texto. E aí é importante situar que ele fala, ó, não quero dizer os anarquistas ou sindicalistas envolvidos, por exemplo, na Solidarity Federation. E é uma coisa que eu também acho importante termos em mente, gente. O Fichte e essas críticas a essas esquerdas, elas não são críticas, por exemplo, a esquerdas que continuam vivendo a vida de luta, né? Enfim, provavelmente deve ter algum maoísta aí, vendo, etc., porque sempre tem lutas que realmente continuam na sua vida é, fervendo, né? Tanto das ligas camponesas de libertação, os exércitos, FARC, enfim, os próprios conflitos lá no Oriente Médio, há questões, né, há lutas de libertação nacional, etc., que continuam muito vivas, e contexto da América Latina, aqui no Brasil, lutas indígenas e quilombolas. Então, eu acho que esse cenário de não conflito, ele é um cenário ilusório, né? Então, o Fischer, e pelo menos eu, assim, essa crítica direcionada às esquerdas, ela é uma crítica a esses ambientes urbanos, a essas esquerdas moralistas frutos de universidade, né, a esses ambientes nesse sentido, assim. E aí ele está falando desses neoanarquistas como esses frutos
enfim, desse contexto também, né? Esmagadoramente jovens, né? 20 anos, na casa dos seus 20 anos. Eles não experimentaram nada senão realismo capitalista. Então, eles chegam à consciência política e chegam a essa maturidade, né? De maneira muito assustadora, né? Então, o Partido Trabalhista lá na Inglaterra, ele se tornou uma concha blairista que implementa o neoliberalismo com alguma pequena dose ali de justiça social. Então, o neoanarquismo ele reflete impensadamente esse momento histórico, né? Ele esquece o que talvez o papel trabalhista teve na nacionalização das grandes indústrias, na fundação do Serviço Nacional de Saúde, e ele afirma que a política parlamentar nunca mudou nada, ou que o Partido Trabalhista era sempre inútil, né? Enquanto enquanto participam desses retweeting sobre o desmantelamento do que resta do estado de bem-estar social. Eu não sei se todos viram ou né, ouviram bem, mas o Fischer também descreveu muito bem o comportamento de certos fragmentos da esquerda radical é, brasileira, né, nacionais, assim, em relação, por exemplo, ao Partido dos Trabalhadores, que seria o Partido Trabalhista no nosso contexto, né? Também por sua trajetória, né, de origem trabalhadora, né, de operariado, etc. Também na sua história de deturpação neoliberal, Tony Blair, etc. Mas que o Fischer descreve, né, que essa massa de jovens nas suas casas dos 20, enfim, segue também muito bem o que a gente está vendo hoje, né? Jovens que tiveram uma infância, né, desde sempre no realismo capitalista, desde sempre, às vezes, né, tendo aí os seus episódios de partido trabalhista, ou aqui no Brasil, PT, que implementou o neoliberalismo com doses ali de justiça social, então, né, com momentos bons, momentos ruins, etc. E que nesse horizonte que chega de maturidade política, vai para esse lugar do política parlamentar nunca mudou nada, o partido sempre foi inútil, né, de ter uma certa frustração com essa política é, é, né, institucional, parlamentar e etc. E é isso aí, né, galera? Enfim, eu pelo menos eu já li um pouco sobre teoria política e sobre, enfim, vocês que vão entrar na faculdade ou já estão na faculdade também vão provavelmente ler, pessoas que vão aí fazer curso de humanas, mas é muito complexo o funcionamento de um estado, de uma economia, dessas estruturas assim. Eu acho que é muito tenso você só entrar na linha que às vezes esses grupos é, de anarquistas e de autonomistas, etc., tem essa crítica da política parlamentar e essa crítica à própria organização dos partidos. E aí eu acho que é uma coisa que o Fischer é, fala, porque o Fischer, de forma alguma, ele está também fechado com o projeto de social-democracia, porque ele não está. Mas ele está falando também de que, olha, a questão não é só esse esvaziamento político, sabe? Que é fruto desse momento de estagnação, por esse momento de, de, de parada que a gente está, né? Ele, ele inclusive fala que não é de se surpreender que esses neoanarquistas se mostrem deprimidos, né? Essa depressão ela não é reforçada pelas ansiedades da vida pós-graduada. É, na verdade, ele fala, né? Ela é reforçada pelas ansiedades da vida pós-graduada, uma vez que, como o Castelo dos Vampiros, o neoanarquismo tem seu lar natural nas universidades e é geralmente propagado por aqueles que estudam para as qualificações de pós-graduação ou aqueles que recentemente se formaram nesses estudos. E por que pensar essa, essas duas é, atitudes discursivas, né? Por que é, porque reestruturar o raciocínio a partir dessas duas atitudes discursivas libidinais e a forma que elas retroalimenta né, a forma que o capital
contemporâneo, é, enfim, tá a muitos níveis, né? Ao nosso desejo, etc. A primeira razão é que eles foram autorizados a prosperar pelo capital porque servem aos seus interesses. O capital subjugou a classe trabalhadora organizada, decompondo a consciência de classe, subjugando viciosamente os sindicatos e seduzindo as famílias de trabalhadores a se identificarem com seus interesses estreitamente definidos, ao invés dos interesses da classe mais ampla. Enfim, ele está falando de uma decomposição, né, dos interesses de classe em prol dessa cultura individualesca, grotesca, hiper, que valoriza, enfim, né, o hedonismo, a depressão e todas essas, enfim, essas coisas que caracterizam mesmo essa nova ordem, né? Mas por que o capital se preocupa com uma esquerda que substitui a política de classe por um individualismo moralizante e que, longe de construir solidariedade, espalha medo e segurança? Por que o capital faria isso, né? Enfim, é porque isso está a serviço da própria lógica dele, né? Então, essa Jodie Dean chama de capitalismo comunicativo. É, é isso, assim, né? Eu acho que o Fischer está falando de duas coisas aqui que estão em jogo, né? Ele está falando de que isso só acontece porque existe esse cyberespaço e existe essa lógica digital, existe essa lógica da virtualidade. Então, para esse momento de estagnação e de esvaziamento de vazio, né, da política e das coisas, acontece não só porque a gente está nesse momento específico, né, nesse instante de um cyberespaço, de um digital que está conectado, mas também porque o capital ele usa dessa, enfim, dessa estagnação, né? Tipo, não é à toa que a esquerda, que deveria ser esse lugar amplo de crítica e de transformação, tenha sido, enfim, influenciada, estagnada, aí a gente pode entrar no conspiracionismo, né? Infectada por essas lógicas, que aí, em termos de trajetória, o maio de 68 e, enfim, as lutas da esquerda pós-estruturalista ali, enfim, do feminismo e essas pautas que hoje a gente chama de pautas da identidade, foram os últimos grandes movimentos, né, do campo da esquerda historicamente, né? Pelo menos estou falando de termos de luta recente, né? Que aí as outras lutas anteriores, como a Revolução de 17 e as revoluções socialistas, elas não são tão recentes quanto essas, né, essas transformações culturais e essas revoluções pautadas a partir da década de 70, 80, 90, etc. Então, em termos de esquerda, as grandes transformações desse campo político, etc., se concentraram nessas pautas. E aí, ao mesmo tempo, depois delas, né, acontece todo esse processo descrito pelo Fischer, todo esse momento onde a esquerda ela cai para um individualismo moralizante e ela perde especialmente uma coisa, enfim, que ele cita toda hora, o sentido de unidade da classe, né? De união mesmo que classe teria, assim. Enfim, eu acho que é muito visível isso mesmo e que esse cyberespaço capitalista que ele cita, a gente pode ver em todos os sentidos explícitos no Twitter, né? Enfim, para qualquer pessoa que acompanha aí política pelo Twitter, vê isso das formas mais explícitas, né? De que como a lógica é realmente da replicação, de uma vontade de, não, o certo sou eu, né? Eu gosto, enfim. O Twitter, ele é essa síntese da parada, né? E ele tá do jeito que tá hoje com o Musk, etc. É, enfim, é muito atual, né? E ele fala o que é que a gente pode fazer agora. E o imperativo primeiro é rejeitar isso que ele fala de identitarismo. E reconhecer que não há identidades, apenas desejos, interesses e identificações.
Aí eu acho meio. é, Enfim, ele não aprofunda, então eu não vou discutir muito sobre, não vou dissertar muito sobre, assim. Mas ele realmente, enfim, o momento hoje é que esse identitarismo ele é uma daquelas coisas que escapa o conceito que era vazio por si só e ele ganha força por si. Não sei se todos conseguem ver isso bem, mas é como aquela coisa do as bruxas que nascem depois de pessoas que foram presas e queimadas porque eram acusadas de adorar Satã, fazendo banhos e coisas envolvendo pedras num certo ritual de lua cheia, sabe? E aí, depois de um tempo, as pessoas realmente começaram a fazer banhos e ritual de lua cheia e, enfim, adorar Satã, porque foi o que foi considerado bruxaria, sabe? Eu acho que o identitarismo é isso, ele é uma coisa que nasce é, como uma coisa vazia, como uma coisa é, escassa, etc, né? Um conceito assim que não ia ter tanto impacto, mas que hoje ele começa realmente a ganhar uma certa capilaridade, assim, uma certa coisa, né? Um certo engodo e tal. Mas eu também volto, e aí eu digo que eu não sei muito comentar, porque aí eu volto para ele aqui, ó, eu volto para o Paul Gilroy. Essa crítica ao que a gente chama de identitarismo e essa questão que o Fichte está articulando, não é de forma alguma próxima a nem a crítica esvaziada dos setores reacionários enrustidos do Twitter, né? Aquelas pessoas que ficam com essa coisa de ai, tudo é militância, ai, não sei o quê, ai, se pegam, ai, os grupos, tipo gente assim que é letrada, que é inteligente, pessoa que já leu muitos livros, e aí, tipo, vê uma piada, assim, sei lá, uma piada com um branco, uma piada com um homem, uma coisa do tipo, a pessoa ela se irrita no nível assim muito profundo e ela, ah, não, identitarismo e tal. Não só esses reacionários enrustidos, como também não é uma crítica ao identitarismo no sentido PCO, Jones Manuel, marxista de reificação e tal. É uma crítica no sentido aqui, ó, Paul Gilroy. Volto pro Paul Gilroy. É uma crítica no sentido de vários intelectuais negros e várias das intelectualidades pós anos 90 que buscam justamente tentar resgatar como os movimentos de pautas étnico-raciais, movimentos de libertação nacional, movimentos né, que tinham um potencial de transformação corrosiva enorme, foram engolfados pela lógica neoliberal e por essa agência desse realismo capitalista. Assim. É pensar que o movimento negro nos anos 70 nos Estados Unidos estava na lista de maiores ameaças internas do FBI, né? Os Panteras Negras eles estavam na lista de maior ameaça doméstica dos Estados Unidos. A Angela Davis entrou na lista de mais procurados do Interpol, né? E aí, nos anos 90, com essa fase que o Gilroy está falando, os movimentos de transformação e etc., eles são totalmente engolidos e entram nessa lógica do Carrefour que mata o cara, né? O segurança mata o homem negro lá e depois contrata o Silvio de Almeida para fazer uma consultoria sobre diversidade, sobre como serem antirracistas, etc. Então, o lugar de origem da crítica do Fichte, eu diria que é um lugar muito mais profundo do que dessa tendência marxista de só desconsiderar as identidades, no fundo, assim, né, considerar pautas menores, desimportantes, etc., como também não é uma crítica dos movimentos sociais, dessas coisas, no sentido reacionário da via dos reaças enrustidas na esquerda, né? Eu acho que o Fichte ele é muito assertivo por reivindicar uma posição crítica no sentido do Paul Gilroy e desses outros autores e críticos culturais de raça dos anos 90, né? Então ele está falando muito realmente, é quase como se estivesse prevendo assim esse zeitgeist contemporâneo, né, de direita trambiqueira que consegue surfar no Tigrinho, enfim, em todas essas
vivacidades das plataformas, etc., né, esse insight, e do outro lado o discurso do moralismo, o discurso do controle, né? Novas articulações sempre podem ser criadas, ninguém é essencialmente nada. E infelizmente a direita age sobre esse insight de maneira mais efetiva do que a esquerda. E aí eu acho isso muito interessante, porque o Fischer está falando disso, né? De que a direita ela acolhe tanto um George Santos, ex-drag queen, super, né, envolvido com um monte de coisa, etc., para ser eleito como deputado do Partido Republicano, acolhe a Joyce Hasselman, acolhe a Carla Zambelli, que é ex-Fêmen, né? A Sarah Winter, que também era ex-Fêmen, né? Os grupos das feministas radicais. Isso em 2013. Então, tipo, pelo menos se a gente for ver nessa direita aí dos anos 2016 para cá, né? MBL, bolsonarismo, etc. Eles acolhem desde assim Frota, Hasselman, Sarah Winter, etc. Enquanto a esquerda ela tem essa incapacidade de fulano não é tão como a gente quer, né? É uma eterna festa de sofrimento, assim, né? Nunca tá bom bastante, né? Eles conseguem é, é, eles conseguem. E isso eu acho que o Fischer está falando bem, né? Ninguém é essencialmente nada. E a direita age sobre esse insight de maneira mais efetiva. A esquerda burguesa identitária sabe propagar culpa e conduzir uma caça às bruxas, mas não sabe fazer convertidos. E isso é realmente muito verdade, gente. Assim, eu não consigo lembrar de discursos moralistas de conversão à esquerda, assim, tipo, ultimamente eu não consigo lembrar de um desses, né, de um desses casos que a pessoa vai comentando, nossa, eu estava muito perdido na minha vida e aí de repente eu conheci o pensamento da transformação social e aí eu aprendi que é possível mudar. Não, hoje em dia a moralidade e tal, ela está investida num discurso libidinal de acumulação e de dinheiro muito mais profunda do que uma visão assim de, né, de coletividade, de união e etc, né? É, o objetivo não é popularizar uma posição de esquerda ou conquistar pessoas em nome dela, mas sim permanecer em uma posição de superioridade de elite, que agora, com superioridade da classe redobrada, também pela sua superioridade moral. Como você se atreve a falar? Somos nós que falamos por aqueles que sofrem. E isso é o Fischer em 2013, né? Ele está falando de uma coisa assim que é muito real para qualquer pessoa que viva num círculo universitário e tal. E aí eu, enfim, para concluir, porque eu já tô falando acho que 1h40, e aí era bom eu, né, pelo amor de Deus, falar 2 horas seguidas assim é complicado, vou até encerrar quando fechar, porque já tô, enfim, né, cansado. É essa outra parte, né, esse outro componente aí dessa reflexão do Fischer, que é uma visão à direita desse processo de transformação. Porque o que é que o Fischer está fazendo? O Fischer ele assume um ambiente de transformação, ele assume um cenário de plataforma e ele assume um processo que está sendo criado, né? Que está se constituindo em termos de política, né? Um lado definhar, um lado claramente está se mostrando perdido, né, nessa transformação, e aí, talvez por tanto essas plataformas e essas redes estarem nas mãos de magnatas e de poderosos que tem sim um lado, né? Enfim, assim como também a esquerda, né? Dá para considerar tipo um Bill Gates da vida como um cara à esquerda, né? Muito mais, por exemplo, do que um Elon Musk, né? Que tem sim uma proximidade à direita, etc., né? Que pensa e que curte o projeto da direita, etc. Mas eu acho que é pensar como o Fish ele assume tudo isso, ele assume esse ambiente de transformação, ele assume essas plataformas, ele assume essas potencialidades. E aí ele não consegue, no total, tecer o que a esquerda pode fazer, né? Ele não consegue projetar. E aí, claro, tem a questão da vida dele que é um impeditivo disso. Acredito que se ele tivesse permanecido por mais tempo na Terra, ele teria
escrito mais nesse sentido, assim. Que é uma coisa que o próprio Land já faz, né? O trabalho dele, o pensamento dele recente, né? Ele está atualizado com essa política. E é um caso como o do Moldbug, né? Aquele texto que eu também sugeri é um texto que o Moldbug, ele também vai lá tecendo toda a sua argumentação crítica a essa forma que a política contemporânea e a maneira que esses novos lugares de controle e de dominação em um mundo pós-90, sim, tem. Então já é um cenário que eu diria que também está falando de um mesmo lugar do Fischer, mas no outro lugar, né? Na perspectiva desse outro lado, que é o do Monstros Moldbug, que também assume um pouco de que alguns lugares de poder que algumas situações que ele se vê, né, enfim, então são lugares de poder que os progressistas, né, o progressismo que está no controle. Tipo, ele cita assim, é como a vida urbana nos Estados Unidos, né, essa vida da metrópole lá das grandes cidades, já é uma vida onde o pensamento progressista, na verdade, ele é o que é mais bem aceito, etc. Então, como progressista, é assim que você vê a democracia, né? Como uma disputa na qual a verdade e a razão são colocadas como uma máquina política quase criminosa, construída com base na propaganda, na ignorância e na desinformação. Então, essa dualidade do eu contra eles, né? É uma coisa que ele cita muito no decorrer do texto, é, com essa dualidade dos progressistas e dos conservadores, né? Enfim, que incorpora muito também do que está acontecendo lá hoje, das cidades serem centros cosmopolitos, etc., e dessas zonas dos condados, né, que o Steve Bannon chama, serem zonas trumpistas, etc. E aí, enfim, um dos fatos fascinantes da política americana é que tanto os progressistas quanto os conservadores odeiam o governo. Mas eles odeiam só em algumas partes e amam e estimam as outras. Então, na política externa, por exemplo, os progressistas odeiam o Pentágono e amam o Departamento de Estado, enquanto os conservadores odeiam o Departamento de Estado e amam e estimam um Pentágono. Eu acho que isso também envenena muito quando a gente faz aquelas discussões no sentido de o que é um pensamento à esquerda nos Estados Unidos hoje, né? Levando em conta que a gente também já passou por um fio moral, né, que foi esse conflito Israel-Palestina, que os democratas e que o lado supostamente progressista da sociedade estadunidense eles demonstraram, enfim, né, uma completa um retrocesso assim a um nível pouco visto na história, eu diria assim. É uma coisa que manchou por completa a imagem que qualquer resquício assim de que o Partido Democrata poderia ter globalmente como uma dessas forças de progresso político e de desenvolvimento, né, de qualquer resquício de progressismo assim foi totalmente destruída assim. Então, o Moldbug ele fala de coisas muito interessantes nesse texto. Ele fala que esses gêmeos malignos, né, não são gêmeos malignos no sentido de que eles são é, parecidos, né, porque eles são muito diferentes. Mas essa dualidade ela é muito importante para esse sistema bipartidário desse governo que sobrevive, né, independente dessa dualidade, desse conflito entre eles. E aí, enfim, depois no decorrer do texto ele vai falando de que ele faz uma comparação desses Brahmanes e desses outros inimigos, os Vaisyas, como esses conservadores e os progressistas, né? Eles são gordos, são exclusivamente brancos, vivem nos subúrbios, gostam de minivans e crochê e tendem a ser republicanos e tal. Não tem nenhum conteúdo intelectual. É um texto que o Moldbug vai falar também de uma dessas políticas digitais, no sentido de que ele critica muito como a rede de informação ela é uma constante para o pensamento progressista, no sentido de falar, nós somos informados e nós temos a razão, temos a fé enfim, a fé política, a razão política, porque somos informados por sistemas, né?
de informação, de recado de informação, ao mesmo tempo que os conservadores também vão ter isso no sentido de um ecossistema que vai informar para eles toda essa rede, né? Como a Fox News, etc. Então, eu acho que ele faz um jogo interessante em também botar em xeque a forma que o progressismo, e aí, para quem está vendo de fora, né, como eu, como nós, leitores de fora, Moldbug está falando do progressismo estadunidense, né, é uma tendência ali local daquele conteúdo dele, como o Moldbug falando sobre o progressismo americano realmente explica muito dessa lógica de funcionamento deles, né? Dessa lógica de que como o Fischer estava falando lá da Inglaterra, ele, nessa visão à direita, está falando dessa, é, dessa prisão de informação que os democratas e que os progressistas estadunidenses realmente têm e que, pelo menos os episódios de, sei lá, Palestina e Israel e tal, e outros demonstram, é que realmente essa galera, assim como os republicanos lá na bolha deles, vivem enfim, uma completa prisão de, de qualquer coisa que fuja, né, da lógica democrata e tal. E aí, esse é o último slide da, da parada. Eu fiz um esquema mais ou menos, né, para pensar um pouco, um pouco assim sobre onde a gente está se situando agora e onde essa discussão hoje de esquerda e direita, enfim, transforma essa discussão, né, onde ela está situada. E eu não sou muito bom em diagramas, então, tipo, isso é um rascunho, assim, isso, não necessariamente a semiótica dele. Não, na real, sim, né? Enfim. Supostamente a semiótica dele deveria estar para representar um pouco a minha ideia por trás, né? Mas, enfim, era para pensar um pouco essa questão de um eixo único de tempo. Não um eixo único no sentido unilateral. Mas vamos pensar nessa temporalidade, né? A partir dessa história, né? Dessa narrativa. Que, assim como o Meltdown já denunciava, começa a atingir essas fases de compressão. Então, lá no começo do texto, as datas vão diminuindo porque a gente está, de fato, acelerando. E aí é quando, né, essa bifurcação de futuro engendrada pelo capital, como essa coisa alienígena que se acopla, conjura esse tempo de aceleração, né, esse deslocamento de um eixo de tempo normal. E é nesse eixo de tempo da aceleração que a gente estaria vendo esses processos, né, de pós-modernização, de fim da globalização unilateral e dessas estéticas futuristas como o sinofuturismo, afrofuturismo, etc. E aí ali no canto, a tradição está colocada como uma coisa que antecede essa bifurcação do futuro do capital, porque de fato a tradição, e aí esse pensamento da tradição e que reivindica a tradição tá nos perspectivismos, nas ecologias, nos anti-industrialismos, tá na geopolítica eurasiana, tá fora do capital, né? Tá antes do capital, tá anterior ao capital. E ulterior ao desenvolvimento do capital tá esse desenvolvimento dessas novas ordens de transformação. Aí, enfim, eu coloquei isso por quê? Porque a reflexão que eu vou colocar para todo mundo aí, para encerrar a discussão, enfim, e aí fica em aberto para quem depois quiser escrever no Discord ou coisa do tipo assim, é sobre a esquerda e direita, né? Sobre, em sentido de mainstream, onde a esquerda e a direita elas estariam nesse diagrama, né? Será em que qual eixo de tempo elas parecem que se acoplariam? Porque a questão é que parece muito confuso, né? Onde a direita mainstream, que hoje tem inúmeras bifurcações do conservadorismo burkeano, por exemplo, se colocariam nessa linha, né? Ou eu vi um membro citando o Olavo de Carvalho, né, no nosso chat. Onde será que o pensamento do Olavo estaria diante essa bifurcação do capital de um futuro
que está dentro desse diagnóstico da aceleração, né? Onde estaria, por exemplo, a esquerda socialista stalinista, né? Que tem um certo Jardim do Éden, um certo prometeanismo socialista humanista, né? De uma transformação, de uma aceleração da planificação e de uma economia de planejamento para a edificação das bases de um socialismo sólido, né? Onde é que estaria as esquerdas autonomistas, ecologistas, né, que pensam o autonomismo e uma anti-indústria como um escape dessa lógica, né, de futuro. Então é pensar isso, assim, né, é fazer uma reflexão mesmo no sentido de como essa aceleração e como esse processo ele é tão complexo que até essa nomenclatura e que até a história até moderna dessas categorias, né? Ali da política moderna, ali da França, ali no pós-iluminismo, já parecem transformadas, pelo menos, corroídas, pelo menos, por esse instante global. E aí, eu não dá tempo nem de entrar por agora, mas muitas pessoas apostam que a cosmopolitica talvez seja uma coisa que é, explique e fale melhor dos momentos de hoje do que essa política pautada apenas na matéria e na, né, nas coisas em si. E talvez acessar essa dimensão cósmica da materialidade também esteja a chave das respostas. É isso. Gostaria de encerrar por aqui. Acho que eu mandei os slides da segunda aula no Discord, não sei, mas eu vou mandar. Vou mandar deste também, né? Eu tenho uma biblioteca no Drive com todos esses textos do Mark Fisher, então esse aqui que é mais dificinho, né? Tenho também alguns textos dele no K-Punk. É bem completo, na verdade. Então eu vou estar enviando para lá. E é isto. Agradeço aí a todos que viram e acompanharam.